fazer uma oração e que Deus nos abençoe. Ó Senhor, nós estamos aqui nesta manhã, pedimos perdoe os nossos pecados, nossas faltas. Nós desejamos, Senhor, pelo Espírito Santo, entender, Senhor, mais um pouco a sua palavra. Abençoa esta aula de hoje, que o Senhor nos conduza, nos abra, Senhor, a compreensão, que possamos conhecer não apenas, Senhor, uma doutrina, um texto, compreender o texto, mas conhecer o Senhor, que o Espírito Santo nos abra o entendimento da sua glória, nos faça, Senhor, amar, perdoa os nossos pecados, nos dê graça, nos dê luz do Espírito Santo, a iluminação, e nos edifique, Senhor, e abençoe toda essa série, meu Deus, em nome de Jesus, seu nome seja louvado. Amém e amém, Cristo. Amém, meus irmãos. Então, irmãos, eu queria ler com vocês de novo Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, esse texto eu li com vocês a semana passada e eu começo com ele de novo, porque ele é realmente muito importante para nosso estudo da doutrina da adoção. Então, peço que vocês deixem já aberto aí, irmãos, o capítulo da doutrina da adoção, Hoje, se Deus permitir, pelo menos assim, nós vamos dar o início da outra doutrina, que é a doutrina da santificação. Vocês lembram que eu tenho falado para vocês assim, desde que nós estudamos já o chamado eficaz, a questão do livre-arbítrio, que Deus opera em nós a sua graça, nos dá fé. Nós vamos ainda estudar mais detalhadamente esses assuntos da fé, do arrependimento, das boas obras. Mas a partir do momento que Deus ele opera na nossa alma, no nosso coração, nós começamos a experimentar os benefícios da redenção. Primeira, a justificação, que é um ato de Deus. Nós já estudamos aqui essa doutrina, em que Deus, por causa de Jesus, porque Jesus viveu uma vida santa no nosso lugar e morreu pelos nossos pecados, então, por causa de Jesus, nós somos justificados. Nós não temos mais, diante dele, como juiz, nós não temos mais o pecado. Nossos pecados foram pagos por ele. Então, ele, como juiz, diz assim: olha, você é justo por causa do meu filho, por causa do meu filho Jesus. Então, nós temos essa bênção. Outra bênção que nós experimentamos, meus irmãos, é exatamente a bênção da adoção, que é esse assunto que nós estamos estudando neste momento. E a próxima bênção que nós vamos estudar já no capítulo seguinte é a santificação. Ainda tem uma outra bênção, que essa aí vem pelos assuntos, pelas doutrinas que nós vamos estudar, mas principalmente se referindo ao final da nossa caminhada cristã, quando nós estivermos na glória, que é a glorificação. Então, sobre a justificação, nós vimos que é um ato de Deus. Deus ele nos atribui a nossa justificação a partir do momento que nós confiamos no Senhor Jesus, porque Jesus pagou pelos nossos pecados e é o nosso novo representante. Nós não estamos mais em Adão. Assim como em Adão nós temos a culpa, em Jesus nós temos a justificação. Então é um ato de Deus, é um ato de Deus como juiz. Na adoção, aliás, deixa eu colocar aqui um pouco da questão da santificação. Na santificação,
vai acontecer algo diferente, porque não é um ato, não é um momento, mas é um processo. Então, por toda a nossa vida, né, nós vamos sendo santificados. Na adoção acontece, meus irmãos, esse ato de Deus também, de que Ele nos considera agora. Nós estamos agora numa posição de filhos em Cristo Jesus. Porém, acontece, conforme é também semelhante à santificação, porque a santificação, assim, a justificação é um ato de Deus como juiz. Deus nos atribui a justiça de Cristo e nos considera justos em Cristo. Na santificação, Ele opera em nós pelo Espírito Santo a santidade, desde o íntimo, né? Então Ele vai mudando os nossos desejos, Ele vai santificando nossas palavras, nossas obras, nesse processo que eu falei para vocês. Na adoção, acontece um pouco das duas coisas, vamos dizer assim. Nós somos colocados, um pouco não, acontece as duas coisas. Nós somos colocados como filhos, ali, na posição de filhos, adotados pelo Senhor, mas também nós temos a natureza de Deus agora. Como um filho tem a natureza do Pai, nós temos a obra da graça do Espírito Santo no nosso coração, na nossa vida. Então veja que tanto é um ato ali de Deus, ele colocar, atribuir a nós a filiação, a adoção, mas também é uma obra do Espírito Santo no coração, quando nós nascemos de novo, ele nos transforma internamente, né? Essa transformação, ela é essencial. Então, os homens são criaturas de Deus, mas filhos de Deus é aqueles que são adotados em Cristo e que realmente são transformados pelo Espírito Santo, né, irmãos? E aí nós vimos aqui, eu fiz a leitura com vocês, e lemos alguns textos. É claro que até devido ao nosso tempo e a quantidade de textos, eu não vou poder ler tudo, mas esses textos é muito necessário que os irmãos leiam. Eu sempre tenho pedido isso para vocês, né? E não deixem de ler os textos em casa. E se tiverem alguma dúvida, alguma questão, vocês tragam para mim, para nós conversarmos sobre qualquer dúvida que os irmãos tiverem. Vamos fazer a leitura novamente desse. Vejam que é só um parágrafo, mas é um parágrafo muito rico, né? Então diz assim: a todos quantos são justificados em seu único Filho, Jesus Cristo, e por causa dele, Deus é servido de fazer participante da graça da adoção. Então nós já vimos aqui que somente os justificados são adotados, né? E tudo em Cristo Jesus, tanto a justificação como a adoção é em Cristo Jesus e segundo a vontade de Deus. Nós passamos a fazer parte da graça da adoção. Aí continua a confissão: por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus. Então ali Deus os considera como filhos, recebe como filhos, e eles gozam a liberdade e privilégios de filhos de Deus. Aí sempre aquela comparação, né? Que eu disse para vocês assim: Deus é o nosso Pai. É interessante que essas posições familiares, elas são, vamos dizer assim, atribuídas a Deus. Vocês percebem isso, né? Então Deus, Ele é o Pai, nós somos os filhos. Ele é o esposo, a igreja é a esposa, a noiva, né? E na verdade, essas coisas todas, elas foram criadas por Deus para simbolizar. O casamento é um símbolo, as nossas relações familiares, de uma maneira geral, são símbolos que mostram a nossa relação com Deus. Quem é o Pai por excelência? Não são os pais humanos, mas é Deus o Pai, né? Então, Ele é Pai de Cristo, Ele é nosso Pai. Nós somos filhos de Deus, diferente de Cristo, que Cristo é o Filho eterno, né? Por geração eterna. E Cristo é Deus. Nós somos filhos por adoção e não somos deuses, né? Mas nós somos filhos. Então Ele é nosso Pai. E como um pai, ele concede privilégios aos seus filhos que ninguém tem. Eu dei até o exemplo para vocês de um homem poderoso que ele está no escritório dele, ele tem uma agenda muito organizada e só fala com ele quem está naquela agenda, mas uma filhinha dele chega lá, invade o escritório, abre a porta e ela faz isso porque ela é filha, então ela tem acesso sem agenda, porque é pai dela, né?
Então nós temos aqui, irmãos, que os filhos, eles gozam dos privilégios do Filho de Deus. Vamos ver aí o que nós já estudamos também, né? Recebem sobre si o nome de Deus, recebem o espírito de adoção, têm acesso ao trono da graça com confiança, aquilo que eu acabei de citar nesse exemplo, eles vão a Deus com confiança, são habilitados a clamar Abba Pai, e como um pai trata seus filhos, eles são tratados também assim, ou seja, com compaixão. Deus tem compaixão deles, protegidos, Deus os protege, providos, Deus provê tudo o que eles precisam, e por eles corrigidos, né? Que um pai também corrige o seu filho. Essa parte que nós não gostamos muito, né? Nem dos nossos pais nós gostávamos. Nós gostávamos quando nossa mãe fazia a comida, gostamos, né? Quem tem mãe ainda aí, solteiro, né? Faz a comida, aquele cheiro da comida gostoso, né? A gente gosta disso, né? Agora, quando a mãe vinha assim com um chinelo para dar uma chinelada, ninguém gosta, né? Mas isso, irmãos, é necessário. Quer dizer, o pai repreende a quem ama. Nós não gostamos dessa parte, mas essa parte também é função do pai, repreender, corrigir. E aí vem a função das lutas que a gente passa. Por exemplo, nós passamos aí uma pandemia. Tudo isso é repreensão do Senhor, é demonstração para o mundo ímpio que Ele é Deus e que Deus está irado com o mundo, que o mundo deve se arrepender. O mundo não vai se arrepender, né? Os ímpios não se arrependem, mesmo diante de uma pandemia. Basta ver o que está acontecendo aí, está todo mundo querendo voltar para a vida pecaminosa. Estava chateado porque não podia fazer certas coisas, né? Mas Deus está alertando, olha, vem o juízo. Mas para os crentes, essa pandemia, por exemplo, essa pandemia foi uma repreensão paternal, né? Em muitos sentidos, com certeza. Então eles são corrigidos como por um pai. Porém, meus irmãos, como por um pai também, jamais lançados fora. Nós sabemos que um pai, a nossa mãe, ela podia nos dar uma palmada, mas ela ia nos servir o jantar à noite, né? Por quê? Porque nós não deixamos de ser os filhos dela. E ela deu aquela palmada exatamente porque ela nos amava, porque ela cuidava de nós, e ela, então, não vai deixar de fazer o jantar, não vai deixar de cumprir as funções do nosso pai também, né? Humano. E talvez vocês digam assim: ah, pastor, mas os pais, eles falham, né? Sim, irmãos, eles falham porque eles são pecadores. Inclusive, Hebreus diz que os pais, mesmo quando eles procuram fazer o que é certo, repreender, eles não fazem perfeitamente, porque eles são pecadores. Mas nós estamos falando de um pai perfeito, que quando ele faz tudo isso aqui é com perfeição, ou seja, ele não dá para o filho alguma coisa que vai fazer mal para o filho. E quando ele repreende o filho, ele repreende de uma maneira que realmente aquilo vai ser benéfico para o filho. Diferente dos pais, que às vezes eles davam muitos, por exemplo, podiam dar algum presente ou benefício que ia fazer até mal para o filho, né? E às vezes exageravam na repreensão. Mas Deus não. Deus, ele faz tudo com perfeição, com justiça. Ele é o nosso Pai Celestial. E como os pais também humanos não nos desconsideram como seus filhos, apesar das nossas falhas, Deus, ele não nos lança fora, jamais são lançados fora, pois estão selados para o dia da redenção. Vamos ler esse texto aqui, então. Eu acho que eu não li semana passada. Já estamos em Efésios, vamos aproveitar. Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios capítulo 4, versículo 30. Irmãos, a qualquer momento vocês podem fazer pergunta, tá? Fique à vontade. Diz a palavra do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha, esse selo significa, um selo é alguma coisa permanente, e alguma coisa comprovadora, né? Então esse selo, nós estamos selados com o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo é o selo.
Esse selo significa que nós não vamos ser tratados como inimigos. Você lembra semana passada que eu dei outro exemplo, assim, de um mendigo que ficava ali perto do palácio, maltrapilho, mal cheiroso, quase não tinha o que comer, vivia ali pegando do lixo as coisas, pegando migalhas, mas de repente, e ele também deu esse exemplo, né? Era um criminoso, tinha que pagar uma pena, estava condenado, mas de repente o rei perdoa, justifica, né, os pecados, os crimes dele de uma maneira justa e o adota como filho, põe ele para dentro do palácio e agora ele é tratado como filho. Assim aconteceu conosco, nós éramos esse miserável pecador, condenados ao inferno, maltrapilhos, miseráveis, esfomeados espiritualmente, sem nada. Morrer vai para o inferno, que é a humilhação das humilhações. Mas nosso Senhor Jesus nos amou, morreu por nós na cruz, nos justificou. Isso já seria uma grande bênção. Nós não íamos mais para o inferno, né? Nós não sermos mais condenados porque nós fomos justificados por Cristo. Mas é mais do que isso. A bênção é que nós somos filhos de Deus. E a bênção não é a adoção em si, mas é de quem nós somos filhos, filhos de Deus. Nós vamos viver com aquele que é o Deus verdadeiro, nosso Pai, que é, como dizia lá o teólogo do passado, né? Grande teólogo, sumo bem, é o bem maior, é a nossa alegria. O céu é o céu por causa dele, ele é a alegria nossa, ele é o nosso Pai. Então, irmãos, e nós estamos selados com o Espírito Santo. Olha o que Paulo diz aqui, para o dia da redenção, que é o dia que Jesus vai voltar e vai estabelecer o seu reino. Nós estamos aqui nesse mundo e jamais, Deus nos repreende, às vezes Deus pode enviar uma repreensão severa como um pai, para que nós acordemos, se nós tivermos algum pecado, isso é normal, ele nos repreender, mas o selo permanece, e o selo é o Espírito Santo, e nós estamos só esperando o momento para irmos morar com ele. Lembra de João 14? Não se turbe o vosso coração, vou preparar morada, porque eu quero que vocês estejam comigo. Nós vamos morar nos palácios de Cristo. Nós que somos os ricos, irmãos, o maior rico da terra é miserável se não tem Cristo, mas nós somos ricos, porque nós temos Deus. Então não se preocupe muito ficar rico aqui nesse mundo não, porque daqui a pouco nós vamos morrer mesmo, né? E as riquezas a gente não vai levar nem para o túmulo, né? Mas para além do túmulo. Então, vocês veem que ninguém... o que acontece quando a pessoa morre? Distribui para os herdeiros, né? As suas riquezas, tudo que ele tem, e não leva nada. Mas Cristo é a nossa riqueza. O reino dos céus é a nossa riqueza. Por isso que Davi dizia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu sempre cito isso quando penso nessa parte, porque são textos clássicos das Escrituras sobre esse assunto, e Paulo diz, né? Para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Então, o que é importante é nós estarmos com Cristo. Então, meus irmãos, eles estão selados para o dia da redenção, como diz aqui a confissão, citando Efésios, e herdam as promessas na qualidade de herdeiros da salvação eterna. Eles vão herdar as promessas que Deus tem para os seus santos. Um novo corpo glorificado. Esse corpo, mas o corpo glorificado na ressurreição, como o corpo de Cristo. A nova Jerusalém, habitar com Deus para sempre, estar com o Senhor. Vamos encerrar esse capítulo aqui com Hebreus 1,14. Hebreus 1,14. Não são, diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 1,14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar, olha só, a salvação? Os anjos, né? São espíritos ministradores. Os anjos estão nos servindo, irmão. Hebreus 6,12, capítulo 6, versículo 12. Diz a palavra do Senhor.
para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, o que nós temos que fazer hoje? Eu queria encerrar com esse conselho para os irmãos. Eu queria enfatizar um ponto e encerrar com um conselho. Qual é o ponto que eu quero enfatizar? Irmãos amados, meditem muito, queria que vocês guardassem no coração no privilégio que nós temos de ser filhos de Deus. Você não é filho, provavelmente, né? Eu não sou, você, acho que ninguém aqui é filho de alguém importante dessa vida. Nossos pais, pessoas simples, né? Mas nós somos filhos de Deus. Esse é o privilégio maior do que ser filho de alguém importante dessa vida. E nós fomos considerados filhos depois de sermos inimigos dele. Veja o amor dele. Como você deve ser grato a Deus, que mandou o Filho de Deus para tornar você filho dele. Porque nós somos filhos em Cristo. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Veja como ele amou você e veja como você deve ser grato. Você deve pensar nesses privilégios. Tudo isso que nós lemos aqui é seu. Você é tratado por ele com compaixão. Você pode chamar ele de pai. Você tem acesso ao trono da graça. Você pode orar a qualquer momento, em qualquer lugar. Você pode falar com ele e ele te ouve como um pai ouve o filho. Preste bem atenção nisso, medite muito nisso. E você é tratado por ele com compaixão. Você pode chamá-lo de pai com... como é que posso dizer assim? Esqueci agora a palavra. Assim, legitimidade, essa é a palavra. Você é um legítimo filho. Você pode chamar ele de pai. E você é tratado por ele com compaixão. Você é protegido por ele, irmão, ele está protegendo você o tempo todo. Inclusive, lemos aqui a questão dos anjos, ele cuida de nós pelos anjos. Existe aí o ministério, o trabalho dos anjos, um assunto tão pouco falado, né, nas igrejas. A gente deve até falar um pouco, tratar um pouco dessa questão dos anjos. Os anjos trabalham, como diz aqui, são ministros para o benefício daqueles que hão de herdar a salvação, a palavra de Deus diz. Eles são protegidos, eles são providos. Não falta nada que você precisa. Se faltar alguma coisa, pode ter certeza que ele, como um pai, sabe que não é a hora de você ter. Às vezes você quer muito uma coisa, mas ele está dizendo assim, não, meu filho, não é a hora ainda, porque isso não vai te fazer bem, né? Então, fique calmo, fique tranquilo, que ele provê tudo o que é necessário. Agora, ele vai te corrigir também. Não fique surpreso se vier aí uma chicotada do Senhor, né? E eu quero lhe dar um conselho: evite essas chicotadas, né? Não brinque com seu pai, não trate ele levianamente, mas tema ele, ame a ele, seja grato a ele. Quando ele te der uma orientação nas escrituras, siga, porque você pode ter certeza, se você começar a negligenciar e flertar com o pecado, ele, como um pai, vai te corrigir. E ele corrige mesmo, irmãos. Então, mas isso é por amor, isso é para o seu bem. E a palavra de Deus continua aqui, como um pai, mas você nunca é lançado fora, você nunca é jogado fora. Você está selado para o dia da redenção, você é o herdeiro das promessas, você que é um crente em Cristo Jesus, você tem o Espírito Santo que opera, que selou, que marcou você para o dia da redenção. Essa é a verdade consoladora. Console-se nisso. Qual é o conselho? O conselho é: console-se e tenha paciência. Porque, irmãos, aqui ainda não é a nossa herança. Vamos pensar da seguinte forma. Pense bem agora. Aqui não é a nossa herança. Aqui é onde o diabo está agindo ainda. É onde os filhos dele ainda estão agindo. É onde existe pecado para todo lado. E as consequências do pecado: tem pandemia, tem morte, tem crise econômica, tem o gás que já está mais de R$100, né? Tudo isso, essas coisas são daqui. E às vezes nós olhamos assim, dizendo assim: está difícil, eu tenho que lutar contra o pecado, a minha carne me tenta, o mundo me odeia, as pessoas não querem saber do Evangelho, olham para todo lado, ninguém quer saber de Deus.
e as dificuldades são reais. Às vezes a sua família não te apoia nas coisas que você quer fazer em termos espirituais. Irmãos, aqui é isso. Tenha paciência. Você vê qual é o conselho de Hebreus? Vamos ler de novo? Olha, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Eu já falei aqui tantas vezes, nós fizemos um estudo completo no livro de Hebreus há alguns anos, e eu já trouxe várias vezes aqui essa verdade aos irmãos, que Hebreus é um alerta contra a apostasia, contra a negligência e contra a falta de paciência. É claro que o verdadeiro Filho de Deus, ele não vai deixar, né? Ele não vai apostatar jamais, mas Deus, ele nos alerta exatamente para nós ficarmos firmes, e é a maneira de ele nos firmar, os alertas. Então, ele está dizendo aqui, não perca a paciência, não seja negligente, não desanime, irmão. Vida cristã não é fácil, é uma peregrinação, é uma luta diária, mas você está selado com o Espírito Santo. Você lembra de Paulo? Você já é mais que vencedor. Você tem o selo do Espírito. Jesus já morreu por você. Você já está justificado. Você vai ser glorificado. Lembra que ele diz? Aqueles que ele predestinou, ele chamou. Os que chamou, justificou. Os que justificou, glorificou. Na mente de Deus, no decreto de Deus, você já é vencedor. Agora você tem que fazer o quê? Você tem que se levantar, dar graças, porque você já é filho de Deus, e ter paciência. E vá em frente, meu irmão. Não desista. Use os meios de graça, ore mais, leia mais sua Bíblia. Nós vamos estudar agora, vou só começar, mas ainda dá para a gente começar a falar um pouco. Busque a santificação, como a Bíblia diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus diz isso. Prossiga na sua vida com Deus, porque você já é vencedor. O diabo não vai te vencer, o mundo não vai te vencer, a carne não vai te vencer, porque Deus já te selou com o Espírito Santo. Você já é filho de Deus, você que já é um crente. Então eu queria dar esse consolo aos irmãos, essa exortação. Vocês lembram que lá no capítulo 11, o escritor aos Hebreus, ele vai nos apontar uma porção de exemplos desses que herdaram as promessas pela fé, com paciência. Pense em Abraão, como ele passou dificuldade. Pense em Isaac, pense nos patriarcas, pense em Jacó, que era um homem cheio de defeitos, mas era um eleito, e ele prosseguiu no Senhor. Pense em José, como José sofreu, mas ele pacientemente esperou no Senhor. Pense em Moisés, quantas vezes Moisés quase era apedrejado por causa da sua fidelidade. Ele era homem falho também, ele não entrou na terra prometida desse mundo por causa da falha dele, mas ele herdou o céu, né? Ali foi uma correção do Senhor, mas ele era um homem de fé. A Bíblia diz, né, que ele era manso. Pense em Davi, também um homem cheio de falhas, mas um crente em Cristo Jesus, que perseverou até o fim, e ensinou para o seu filho Salomão, aconselhou seu filho Salomão a perseverança no Senhor. Pense nos profetas, muitos deles sofreram, morreram, foram mortes terríveis, mas perseveraram no Senhor. E pense nos apóstolos, que os apóstolos, eles foram até o fim, tiveram mortes cruéis, sofreram, mas sabiam em quem criam. Mas pense no maior exemplo que nós temos, sabe quem é? É o próprio Jesus, que foi fiel até a morte de cruz. Jesus é o maior exemplo nosso de perseverança. Então, meus irmãos, eu acho que ninguém aqui chega nem perto do que, por exemplo, Jó sofreu. Pense em Jó, né? Pense nesses homens. Nós não chegamos nem perto dos sofrimentos deles, e nem dessas pessoas aqui que receberam a carta. Essas pessoas aqui, elas estavam numa situação difícil. Se você for ler a carta, elas perderam bens por causa de Cristo. Por isso que o escritor está dizendo, porque elas estão ficando assim desanimadas, tristes, mas ele exorta. Essas pessoas, meus irmãos, sofreram mais que nós. Nós no Brasil,
É difícil, eu não quero negar isso, eu disse é difícil. Servimos ao Senhor em qualquer ocasião, mas pessoas sofreram mais que nós e elas perseveraram. Persevere no Senhor Todo-Poderoso, console-se no fato de que você é um filho de Deus. Quando Ele lhe repreender, não desanime, porque isso é demonstração de que Ele ama você. E ame o seu Pai, ame o seu Pai, seja grato ao seu Pai Celestial, queira conhecê-lo mais, queira entrar no trono da graça, falar com Ele e ouvir a voz dEle. Todos os dias abra a sua Bíblia para Ele falar com você. Esse dia hoje é o dia dEle, é o dia do nosso Pai, que Ele diz assim, olha, deixa tudo e vem ouvir a minha palavra. Aproveite muito esse dia. Hoje é um dia, irmão, do nosso deleite. Aproveite agora esses estudos. Vocês têm o privilégio de ouvir a palavra de Deus de manhã, à noite. Aproveite. Converse com seus irmãos aqui sobre as coisas de Deus, né? Ore uns pelos outros. Conheça o seu Pai. Seja grato ao seu Pai. Viva para Ele. E o Senhor, Ele se alegra em mostrar o seu amor a nós, porque Ele é o nosso Pai. Tá bom, meus irmãos? Eu queria, ainda tenho tempo, a gente tem uns 5 minutos mais ou menos, 5 a 10 minutos, fazer uma introdução à doutrina da santificação. Aí nós vamos, semana que vem, falar dela. Eu espero, semana que vem, tratar dela só numa aula. São 3 parágrafos. E ela é bem assim, uma aula, uma lição bem direta, bem didática, aliás, como é a confissão, né? Mas nós vamos falar um pouquinho agora sobre, abrir um pouco já sobre este assunto da verdade da santificação, né? E eu queria ler um texto com os irmãos, Romanos, que nós fazemos a introdução, aí semana que vem nós continuamos sobre essa doutrina bendita. Romanos capítulo 6, meus irmãos. Romanos capítulo 6. Versículo 1. Vamos ler apenas alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Vamos ler o versículo 11 agora. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. 2 verdades aqui. Paulo diz que o nosso batismo é um símbolo. Já temos estudado aqui sobre o batismo, né? Vamos falar hoje, daqui a pouquinho na EBD, sobre a ceia do Senhor. Mas o ponto aqui é, nós morremos com Jesus para o pecado e ressuscitamos para Deus com Jesus também. Se isso é verdade, se o nosso batismo diz uma verdade, e isso é verdade no Senhor Jesus Cristo, o próximo passo é, observem, vivam de acordo. Primeiro, considerem-se mortos em Cristo Jesus. Segundo, entreguem os seus membros a Deus para praticarem a justiça. O que é isso, irmãos? Sejam santos.
viva uma vida de santidade, né? Então, baseado numa doutrina, nós devemos viver uma vida de santidade. Então, eu queria encerrar essa aula hoje com esse ponto. Aí semana que vem nós vamos continuar, tá bom? Mas eu queria só dizer mais uma coisa aqui. A doutrina da santificação, que é baseada em Cristo, como tudo é baseado em Cristo, ela aponta para o propósito de Deus. Pense bem, irmão, você nasceu em Adão e você nasceu já com um problema seríssimo, porque você já nasceu pecador, e quando você era pequenininho ainda, você começou a manifestar esse pecado para o seu irmãozinho, para o seu pai, para a sua mãe. Você já mostrou que era egoísta, queria os brinquedinhos para você, né? Como Monsidão sempre me lembra, que eu disse há muitos anos, a criança é pecadorzinho, né, Monsidão? Pecadorzinho. E já nascemos em pecado. E a nossa vida, ela é uma vida normal, uma vida de ofensa, de pecado. E para onde iria nos levar o pecado, irmãos? Deus, como um Deus justo, iria nos condenar. Porque pecado é coisa séria, é a coisa mais séria que existe, é o mal dos males. A doutrina da santificação é a doutrina que aponta para o propósito de Cristo em morrer na cruz. É nos libertar do pecado, tanto da culpa do pecado, como do poder do pecado e da presença do pecado. São essas três coisas que Jesus nos livra: da culpa, do poder e da presença do pecado. Para que nós sejamos santos. Aqui nós já somos livres, irmãos, da culpa na justificação. E nós estamos sendo livres, nós já estamos livres também aqui do poder dele, que é a santificação. Mas lá na glória nós vamos ser livres da presença dele, que é a glorificação. Mas o que eu quero dizer para vocês é que todas essas verdades apontam para o propósito de Deus. Você nasceu pecador, mas Deus resolveu te fazer santo, para você morar com ele no céu. Lembra que Hebreus diz, sem a santidade ninguém verá o Senhor, porque Deus é santo. Deus não vai trazer para morar com ele gente pecadora. Nós somos pecadores, nós estamos em processo de santificação, mas lá na glória vai acabar a presença do pecado. Mas aqui, a santidade é o que Deus está operando, porque esse é o grande propósito de Deus, é que nós sejamos santos. Então preste bem atenção, todo dia, eu queria encerrar dizendo isso, todo dia que você levantar de manhã, diga assim: Jesus morreu naquela cruz por mim, para que eu seja santo hoje, para que eu viva uma vida de pureza, para que eu viva uma vida de amor, para que eu perdoe o próximo, para que eu não guarde mágoa, para que eu seja uma pessoa honesta, para que eu não minta, para que eu cumpra os 10 mandamentos, para que eu faça a vontade de Deus. Isso, eu não sou salvo por isso, Jesus já me salvou na cruz, mas ele me salvou lá e ele me deu o Espírito Santo para que eu me torne agora obediente. E eu vou levantar da minha cama e vou viver essa vida hoje para servir ao Senhor em santidade, porque o pecado não tem mais domínio sobre mim, porque eu não sou mais do pecado, mas eu sou de Cristo. É isso, irmão. Semana que vem a gente vai falar melhor disso, tá bom? Vamos orar? Aí eu vou dar aí uns 12 minutos, 13 minutos para os irmãos beberem uma água aí, e a gente começa a EBD em seguida, tá? Vamos orar. Ó Deus, obrigado que pudemos estudar neste início de manhã, do dia do Senhor, uma classe aqui, Senhor, de novos membros, a palavra, a doutrina da adoção, bendita doutrina, e começamos já a falar da santificação. Que o Senhor abençoe, que o Senhor nos fortaleça, para que nós possamos, essa classe, Senhor, e a nossa igreja se fortaleça cada vez mais na bendita verdade que somos adotados, de que estamos sendo santificados. Louvado seja o Senhor, que o seu nome seja cada vez mais glorificado. Muito obrigado pelo seu amor, porque somos teus filhos e porque o Senhor está nos tornando santos. Bendito seja o Senhor de sempre, em Jesus. Amém. E amém.
Amém, meus irmãos. Bom dia.